Olá, hoje a gente vai falar de mais um aspecto do demônio da gula, como a gente vem chamando aí, né? Esse demônio que é o primeiro demônio, né, na escala dos 8 demônios que a gente tem falado. Hoje eu quero falar de um outro grupo de textos importante para a história do monasticismo primitivo, né? A gente tem falado muito dos textos de Evagrio Póntico. Evagrio Póntico é um intelectual importante, um dos padres do deserto, mas eu digo assim intelectual porque ele tem um aspecto muito importante de uma tradição erudita naquilo que ele fala. Há uma certa controvérsia, né, sobre os padres do deserto, até que ponto eles são eruditos ou não, até que ponto eles usavam esse substrato que é a escrita, o texto, o quanto que eles liam, mas o fato é que a gente tem diversos outros textos, além dos textos de Evagrio, né? Eu falei um pouquinho dos textos de Cassiano também, mas tem outros textos importantes, que é a História Lausíaca, né, de Paládio, a História Monacorum, né, que contam todos eles a vida, né, de diversos monges que viviam nesses primeiros séculos, onde a instituição do monasticismo não estava exatamente pronta ainda, né? São os primeiros, a gente pode falar de um monasticismo primitivo, né? Antes ainda das regras de São Bento que institucionalizam efetivamente o monasticismo. Hoje eu quero falar dos apoftegmas, né? Nomes esquisitos, né? Um nome estranho, mas que a gente pode traduzir também como sentenças, né? Os apoftegmas são ditos e feitos dos padres do deserto. São pequenas historinhas que contam um encontro, alguma coisa extraordinária, e que transmitem algum tipo de ensinamento nessas práticas ascéticas do deserto. A gente tem uma tradução importante feita pelo Jean-Claude Guy, né, pelas edições do Cerf, né, francesa. Ele é um estabelecedor do texto, né? Essa aqui Os Apoftegmas dos Padres do Deserto, né, em 3 volumes. Né? Você tem 3 volumes desses apoftegmas, né, reunidos, comentados, com índice bibliográfico. E meu grande amigo, o Bruno Grip, meu colega também aqui da UF, traduziu como Sentenças dos Padres do Deserto aqui para a editora Ecclesiae, né? É uma tradução muito bacana em português. Acredito que é a primeira vez que a gente tem os apoftegmas em português, né? Que são essas coleções, especialmente essa coleção aqui, que é a coleção chamada Sistemática. Deixa eu falar um pouco desse livro, né? E falando um pouco desse livro, eu quero entrar como que a gula é tratada nos apoftegmas, né? Os apoftegmas, então, eles vêm de uma tradição oral que contam a vida uma vida com certeza lendária, né? Mas desses grandes monges do deserto, né? Que ficaram muito famosos, né? Pelo tipo de vida muito dura, ascética, né? Esse tipo de vida em que você vai para o deserto comer o pão que o diabo amassou, né? Então você tem aí a figura central de todas elas, é Santo Antão, e aí você tem um texto à parte, um texto muito importante, que é a vida de Santo Antão, escrita por Atanásio, um texto muito importante, uma das primeiras, se não a primeira, hagiografia, uma biografia de um santo, né? Esse hagios aí é santo, uma hagiografia é uma biografia de um santo, escrita por um bispo da igreja, o Atanásio, sobre esse monge, né? O Santo Antão, um dos primeiros, né? Uma certa controvérsia, quem é o primeiro, né? Que vai para o deserto lutar contra esses demônios, né? Junto com Santo Antão e logo depois de Santo Antão apareceram vários outros monges, né? É um movimento muito grande desses jovens, né, que vão para o deserto viver essa vida dos anacoretas. Isso é interessante marcar, porque se Santo Antão é o iniciador do movimento da anacoresis, né? Anacorese, esse ana aí tem a ver com o movimento de sair, essa cora aí é terra habitada, né? Anacoreses é você sair da terra habitada, é um sair dos grandes centros urbanos e ir para o lugar selvagem. A gente poderia trabalhar todo um imaginário do que é propriamente o deserto,
né? Mas então você tem Santo Antão como o anacoreta por excelência, e por outro lado você tem Pacômio. Pacômio é uma figura um pouquinho mais nova, relativamente mais nova do que Santo Antão, que segue a linha de Santo Antão, mas ele inicia essa vida dos solitários que vivem em grupo, né? A palavra monge, que vem de monarchos, monas, né? Quer dizer solitário, monarchos é aquele que vive solitariamente, só que vários solitários juntos, né? A palavra junto em grego é koinos, né, vivem em koinonia, vivem em união, né, e vários solitários, vários monarchos vivendo juntos, né, vai criar o termo koinobios, né, a vida em conjunto, né, que vai dar o cenóbio, né, o cenobita. O cenobita é um monge que não é anacoreta. O anacoreta vive completamente isolado e o cenobita vive isolado, né, uma solidão bastante acentuada, mas vive em conjunto, formando então o que vai vir a surgir futuramente, os primeiros mosteiros, os primeiros monasterium, né, o local onde vivem os solitários, né? Então você tem Antão e Pacômio, né, como dois fundadores desses dois movimentos, movimento anacoreta e movimento cenobita, mas você tem vários outros monges, diversos, centenas, né, de monges importantes, né? Alguns nomes importantes Macário do Egito, né, que vai fundar uma comunidade importante, Arsênio também, Poimen ou Pimen, né? Vários desses aí com uma larga tradição de discípulos e monges que viviam ao entorno desses, né? É muito interessante porque os apoftegmas, né, são pequenos textos que tem mais ou menos uma estrutura típica. Um aprendiz, um irmão, né, um novato, assim, chega perto de um Abba. Abba quer dizer pai, né? Já é um senhor, já é consolidado nas práticas ascéticas, e pede, então, um noviço, né? Não é exatamente esse termo, porque a gente não tem exatamente uma institucionalização, mas um aprendiz ainda chega perto de um Abba e pede uma palavra, né? Então, Arsênio, por favor, me dê uma palavra para minha salvação. E aí Arsênio o Abba falaria alguma coisa para ajudar ele, né? E muitas vezes o próprio aprendiz pede, mas me explique, o que você quer dizer com isso? E ele retruca ainda alguma coisa, explicando melhor a situação. Essa é a estrutura básica de um apoftegma. Então, um jovem pergunta para um Abba uma palavra, esse Abba dá essa palavra para o mais jovem, o jovem pergunta para ele explicar um pouco mais, alguma coisa acontece, né? E aí então o Abba explica isso aí um pouco melhor, né? O que ele quis dizer, né? A grande habilidade dos monges do deserto é o discernimento dos espíritos, né? O discernimento dos espíritos, em grego é diakrinen, não? Ou diacrises, diakrinen no verbo diacrises, a capacidade de discernir os espíritos, né? O que isso quer dizer? Então esse Abba, quando percebe o jovem chegando, ele tem a capacidade, ou mesmo visionária, por sonhos, né? E tem essa habilidade de ver pelo modo como ele fala, pelo modo como ele se porta, pelo jeito dele, de descobrir na alma desse monge qual é a tentação que está vindo sobre ele, que tipo de demônio está atacando ele e como que ele pode ajudar efetivamente a esse jovem que está chegando perto dele, né? Então, essa é uma das artes principais dos monges do deserto: investigar a alma dele mesmo e a dos outros para perceber todas as minúcias que ocorrem com as almas, todos os tempos específicos para cada um dos seus desejos. Eles são verdadeiros psicólogos, se a gente pudesse dizer assim. Eles são pessoas que investigam a alma uns dos outros para tentar descobrir essas minúcias, e a habilidade do discernimento dá uma característica toda especial para as práticas ascéticas. Por que o discernimento? Porque muitas vezes
vezes chega um jovem com uma atitude ascética muito grande, ele nunca come guloseimas, ele só come o necessário, bebe pouca água, ele abriu mão de todos os bens materiais, vive uma vida completamente pia. Só que esse extremo de ascese, na verdade, mascara uma vaidade muito grande, né? Então, muitas vezes, esse mestre espiritual, o Abba, pode recomendar para o asceta fazer o contrário. Peraí, você está muito vaidoso nas suas conquistas ascéticas. Agora você deve viver em luxo. Você deve viver em luxo. Agora você deve comer, tomar vinho e comer coisas gostosas, para você aprender que o que importa não é os seus grandes feitos maravilhosos, né? Engrandecer a sua pessoa para você ficar famoso, mas o que importa é a comunhão com Deus, né? Lembrando aqui, a gente já falou em outros momentos, que o objetivo, o telos, o objetivo da ascese é a mística, né? Esse binômio aí, ascese e mística. O que o monge está buscando é ir ao encontro de Deus, é experimentar essa presença, né? A palavra teoria, contemplação espiritual é o objetivo máximo. Então, você tem aí esse centro da diacrine, né? do discernimento, né? Que relativiza muito as práticas ascéticas. Então, o que importa não é uma prática ascética exterior. O que importa é o que vai no coração. Então, os monges do deserto são exímios, né? Descobridores daquilo que vai na alma de cada um. Então, como eu estava falando, as sentenças ou os apoftegmas dos padres do deserto, a gente tem duas coleções básicas dos apoftegmas, né? Por que duas coleções? Na verdade, essas histórias muito provavelmente começaram oralmente. Essas histórias começaram circulando entre os monges, como dizendo, fulaninho foi visitar o Abba tal. Quando chegou lá, ele perguntou isso, e o Abba tal falou aquilo. Olha que ensinamento maravilhoso, né? E começou então a haver uma reunião, né, de apoftegmas em relação a um determinado monge. Você tem a reunião dos apoftegmas vinculados a Santo Antão, uma reunião de apoftegmas vinculados a Macário, outra reunião de apoftegmas vinculado a Arsênio. Eu tinha dito que essa aqui é a primeira tradução, uma das primeiras, né? Eu não vou dizer que é a primeira, eu não conheço todas, mas uma das primeiras traduções para o português, especialmente da coleção sistemática, porque a gente tem uma outra traduçãozinha da coleção alfabética, e essas são as duas coleções de apoftegmas que se repetem umas nas outras, né? E como o nome diz, a coleção alfabética provavelmente foi a primeira, né? Como o nome diz, ela é organizada esses padres do deserto em ordem alfabética. Sempre começa com Antão, né? Porque Antão é o primeiro dos monges, mas começa com a letra A, depois os monges com B, C e assim até o final do alfabeto grego. Provavelmente essa é a coleção mais antiga e organizada de forma a conglomerar, a juntar, né, os textos principais de cada um desses monges. Essa edição aqui, assim como essa aqui em francês, é a coleção dos apoftegmas em ordem sistemática. O que quer dizer a ordem sistemática? De tópicos por tópicos, né, pelos tópicos mais importantes. Então você tem 21 tópicos importantes e que os editores antigos, que a gente não sabe exatamente quem é, mas provavelmente isso circulava nesses mosteiros que foram surgindo no deserto do Egito, né? Pelos temas mais importantes, né? Pelos temas mais importantes, e que todos ou muitos dos padres do deserto e madres também, né? Vale ressaltar, são poucas que a gente tem registro, mas existe uma grande quantidade de mulheres que também iam para o deserto, as padres e madres do deserto. Uma delas, importante para a gente aqui em relação à gula, né, a gastrimarguia, é a sinclética, né? A sinclética é uma madre do deserto que vai falar elementos importantes aí sobre a gula, né? Mas enfim, então vários deles falam sobre esses temas. Então só para a gente falar um pouquinho
do índice do livro, acho que não dá para ver porque é um índice muito pequenininho aqui, né? Mas ele começa, o livro 1 então fala sobre o progresso, como se iniciar na vida cética e como progredir. O livro 2 fala sobre o silêncio, resurgia, né? E como, né, você se fazer, a gente pode traduzir resurgia também por recolhimento, como Bruno Grip traduz aqui. Depois, no livro 3, a gente tem o arrependimento, ou a contrição, que é a catanixis, né? Que é você se arrepender daquilo que você tomar consciência do que você está fazendo de errado e ter um momento de choro, né? O choro e o arrependimento é um ato espiritual muito importante, muito forte, né? Então o livro 3 fala sobre o choro e o arrependimento. E o livro 4 fala sobre a gula. E é bem interessante agora que a gente tem o 4, 5, 6... exatamente na mesma ordem dos demônios que o Evagrio sistematiza. Então, o 4 fala sobre a gula, o 5 fala sobre a porneia, né, sobre a luxúria, o 6 fala sobre a avareza e o 7 fala sobre a raiva e a paciência e a coragem. Só para listar ainda, para vocês terem uma ideia de quais são os capítulos. O capítulo 8 fala sobre a ausência de ostentação, então uma crítica à vaidade. O capítulo 9 fala sobre não julgar ninguém. O capítulo 10, que é o maior de todos os capítulos, com maior número de apoftegmas, fala sobre o discernimento, né? Como eu estava dizendo logo à frente, dá para perceber que ele tem um elemento central. O capítulo 11 fala sobre a vigília constante. E o capítulo 12, que funciona meio junto, fala sobre a oração constante. Depois o 13 fala a necessidade de ser misericordioso e de ser hospitaleiro, de receber bem os estrangeiros. Isso é o 13, desculpa, o 12 é sobre a oração. O 14 e o 15 funcionam também juntos. Um é sobre a obediência, outro é sobre a humildade. O 16 é sobre a paciência, que é a forma de você superar a raiva. O 17 fala sobre a agape, a caridade, o amor, né? E aí o 18, 19, o 20 e o 21 são uma coleção, são uma miscelâneas, né, de apoftegmas. O 18 fala sobre os monges que têm visões. O 19 fala sobre monges que fazem milagres. E o 20 e o 21 falam sobre anciãos e senhores, né? E aqueles que envelheceram na ascese, aqueles que são virtuosos. Bom, até aqui eu dei um apanhado geral, né, sobre os textos, outros textos, e sobre aqui os apoftegmas na sua estrutura sistemática. Eu queria trabalhar um pouquinho então com vocês agora sobre a encrateia. A encrateia, que é o autocontrole, é essa virtude que vence, né, a gula, né, a gastrimarguia, né? A encrateia, você pode traduzir ela como autocontinência, como autocontrole, né? E esse se segurar. Você tem lá pelas tantas aqui, e também Evagrio comenta isso, uma certa divisão de virtudes, né? Frente das virtudes que vencem os demônios vinculados ao corpo. Então a encrateia tem a ver com demônios físicos, né? E para isso você tem que fazer um trabalho físico também, muito provavelmente trabalhos manuais, né? Mas assim como, então, luxúria, ganância por posses materiais e também a gula, né, que são demônios corpóreos, você vence ele especialmente pela encrateia, né? Kratos é força, encrateia é esse domínio da própria força, né? Controle, estar dentro da própria força, você se conter perante esses demônios. Por outro lado, as paixões da alma, como a raiva, a vaidade, o tédio, a assídia, né? Você vence pelo agape, pelo amor espiritual, né? A gente pode chamar que o agape seria a encrateia da alma, né? Assim como a encrateia é o amor do corpo, é o agape do corpo, né?
Mas vamos lá, eu quero falar um pouquinho de alguns elementos desse que a gente chama de AP, né, os apoftegmas 4, do livro 4, né, que fala sobre a gula. Na verdade, o título dele é sobre a encrateia, né, e a encrateia é a virtude que é o autocontrole, a continência, vinculada especialmente a gula. A gula tem tudo a ver com uma função oral, né? E tudo a ver com a boca. Então, o relacionamento com a fala e a gula, que eu acho que eu já comentei algumas vezes, está intimamente conectado. A ideia toda é que o silêncio vai trabalhar junto com essa ideia da continência da gula. Então, ficar em silêncio, o excesso de fala e comer muito trabalham juntos nesse ideário aí dos apoftegmas. O apoftegma, eu estou sempre falando do livro 4, né? O apoftegma 62 do livro 4 fala da necessidade de que quando a gula, o demônio da gula te tenta, né, te exigindo que você coma agora, imediatamente, como se a comida fosse a coisa mais importante da vida e não tivessem outras coisas mais importantes do que a comida, ele fala para esperar um pouco, né? Você até pode dizer para você mesmo, tudo bem, eu até vou comer, mas calma, daqui a pouco, espera. O fato desse saber esperar, que tem a ver com autocontinência, remete a um outro vício que está vinculado também a comer muito, que é o vício da alma, da raiva. A raiva é um demônio que aparece, pelo menos aqui no livro 4, né, no AP4 dessa coleção sistemática, vinculada à raiva, como se esse excesso de comida gerasse a raiva, ou se a raiva viesse por uma falta de comida, ou pelo demônio da gula. Então o demônio da gula faz uma certa parceria com o demônio da raiva. E para os dois, o antídoto é essa autocontinência, mas que se desdobra na paciência, você perseverar, né, na paciência. Espera um pouco. Você está com raiva, você está com vontade de comer, espera um pouco e pensa sobre isso, né? Agora, um ponto interessante, né, é que esse esperar, esse saber se conter, né, esse conseguir ter paciência frente a esse impulso pela comida, ele não está vinculado só à comida, mas também ao sono, à bebida, né, e à raiva, e também aos perfumes, ao cheiro, né, e todo o mundo sensível, ele te seduz para, né, de acordo com o que a gente pode ver aqui nesses apoftegmas, para você acreditar que a coisa mais importante na vida é se deleitar com os prazeres sensíveis. E, na verdade, lembrando isso, né, os padres do deserto, eles não são contra o prazer. Eles são contra esse juízo de que o prazer sensível é a coisa mais importante da vida. Abrindo mão do saber estar junto com outras pessoas e por isso perdoar a raiva que você sente causada pelas outras pessoas, e também o amor por Deus, né? O amor pelos seres humanos e o amor por Deus é mais importante do que o amor pelo mundo sensível, né? E, para terminar, eu queria ainda falar que, por vezes, tem alguns apoftegmas desse livro 4 que, trabalhando essa ideia de discernimento, quebra um pouco essa ideia de que simplesmente você abrir mão da comida e da bebida vai vencer o demônio da gula. Muitas vezes é incentivado até comer em excesso e beber como uma contraposição a esse demônio, né? Especialmente
em momentos em que você tem que compartilhar a mesa com pessoas que chegam para te visitar, né? E por isso o dom da hospitalidade. Então, às vezes chega uma pessoa para te visitar, você come um pouco mais naquele dia, bebe um pouco mais, não pela comida e pela bebida, mas para saber compartilhar e mostrar a alegria que você tem que aquela pessoa, que aquele jovem, que aquela pessoa está vindo te visitar. Bom, tem muitos outros assuntos que a gente poderia trabalhar e valeria a pena uma leitura calma, né, desses apoftegmas. Eu, então, incentivo muito a vocês a terem em mãos esses apoftegmas, essas sentenças, para poder fazer uma leitura mais minuciosa, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção de vocês.